Bem-vindos ao Globo News Painel. Nosso programa desta semana vai revisitar o tema da política externa da presidente Dilma Rousseff, particularmente em relação à América Latina. O cenário aqui da região sofreu mudanças importantes recentemente. Na Venezuela, o candidato chavista a presidente quase perdeu a eleição e ainda por cima o resultado está sendo contestado pela oposição. No Paraguai, o velho Partido Colorado voltou ao poder e agora espera-se que o país consiga sair do isolamento político em que entrou desde o impeachment controverso do presidente Fernando Lugo. E, recentemente, o encontro das presidentes Dilma e Cristina Kirchner em Buenos Aires expôs rachaduras no comércio e nas relações econômicas com o nosso vizinho. Para avaliar como a nossa presidente está navegando nessas águas turbulentas, estão aqui, no estúdio do Globo News Painel, em São Paulo, Sérgio Amaral, que foi nosso embaixador em Paris, em Londres, agora diretor do Centro de Estudos Americanos da FAAP e conselheiro da Felsberg Associados. Cláudio Couto, cientista político, professor de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, e o economista Ernesto Lozardo, professor da Fundação Getúlio Vargas. Quero também saudar os ouvintes da Rádio CBN que acompanham esta edição do Globo News Painel aos sábados. Bem, antes da gente entrar nesses temas mais específicos que nós falamos aqui, Venezuela, Argentina, Paraguai, vamos fazer uma avaliação um pouquinho mais geral da política externa da presidente Dilma. E a pergunta, Sérgio, é se essa política externa é apenas uma continuidade da política do presidente Lula. Ela é, na sua essência, ela é uma continuidade, mas com algumas diferenças. E uma diferença que eu acho muito positiva é, por exemplo, o maior compromisso da presidente Dilma Rousseff com a questão dos direitos humanos. Eu acho que ela é bastante ativa na área da política latino-americana, mas daí os resultados, tanto quanto aconteceu com o governo Lula, quanto estão acontecendo agora, deixam a desejar. Em que sentido? Eu acho que nós não temos alcançado um relacionamento com os nossos vizinhos que correspondem com a prioridade que o governo tem atribuído. Você veja o caso, por exemplo, da Bolívia, em que a política da generosidade não rendeu qualquer fruto, ao contrário, a Petrobras teve sua planta cercada. Hoje, a Petrobras paga a Bolívia por gás 16 e vende esse gás no Brasil por 10, portanto com prejuízo. Na Argentina, a prioridade maior, tradicionalmente, da política externa, nós estamos numa relação comercial cada vez mais difícil, e não é só o comércio, é também o investimento. Recentemente, a Vale teve que considerar, e acho que está considerando, e poderá sair da Argentina por não ter as condições para trabalhar. Nós até vamos voltar a esse tema mais específico. Então, eu acho que os resultados são pequenos. E a integração, seja sul-americana, seja o Mercosul, estão em franco retrocesso. Cláudio. Eu concordo, com o embaixador, e eu diria mais, nós temos uma perda importante que é no que se refere à capacidade da liderança regional, que o presidente Lula tinha maiores condições de exercer, pelo fato de ser uma liderança de tipo carismático, por ter uma ascendência maior sobre os líderes da região, e que a presidente Dilma, até talvez por algumas das suas qualidades, para muitos de nós, como um estilo mais discreto, um estilo menos eloquente, como aquele do presidente Lula, exerce em condição muito menor. Em compensação, nós vemos algumas situações nas quais esse papel brasileiro junto aos seus vizinhos ainda é muito importante. No imbróglio recente na Venezuela, após as eleições, em que houve aquela diferença ínfima entre os dois primeiros colocados, entre os dois candidatos, o que nós vimos ali foi uma situação na qual, diante da resistência do governo venezuelano e do órgão de organização das eleições em realizar uma recontagem, foi a influência da diplomacia brasileira, foi o diálogo brasileiro que os convenceu de que essa seria a decisão mais acertada. Isso contribuiu, consequentemente, não só para a instabilidade interna da Venezuela, mas para a própria estabilidade na região nesse sentido. Então eu creio que nós temos aí realmente uma grande continuidade do ponto de vista das preocupações principais, do estilo do governo como um todo em relação à sua diplomacia, com as nuances que já foram apontadas, mas nós temos uma perda em parte por conta dessa capacidade pessoal de liderança. Perfil pessoal. É a sua opinião também, Lozardo? Olha, eu vejo mais longo prazo. Acho que são análises, tanto Sérgio Amaral como Cláudio, de muito curto prazo, é o momento. Eu já não vejo dessa maneira
que nós estamos sendo ineficientes no tratamento do Brasil com os demais países da América do Sul. A América do Sul não oferece riscos econômicos a nenhum investidor do mundo. A América do Sul cresce acima da média da economia mundial. Nós temos problemas pontuais, é o caso da Venezuela e a Argentina. A Argentina sofreu uma influência muito grande de Hugo Chávez, da maneira que ele entende economia e relações internacionais. Então, de certa maneira, a Venezuela financiou muito o programa de investimentos na Argentina. Eu vejo assim, Venezuela e Argentina, dois países perdidos na questão da globalização, na sua relação com o resto do mundo. Não é o caso do Brasil. O Brasil tem uma perspectiva de longo prazo. Vejo sim que a política Dilma na relação à América Latina também é uma continuidade do que ocorreu Fernando Henrique Cardoso, Lula. Quer dizer, o Brasil tem um programa de continuidade no tocante à integração da América Latina. Isso que está aí. Podemos trabalhar mais esse tema mais tarde, mas eu vejo assim, uma atitude muito construtiva do Brasil, porque a América Latina é uma região isolada da globalização. Então, tem pouca influência, mas não é o Brasil. E talvez, de certa forma, pelo fato de sermos vizinhos, isso cria uma situação diferente. Uma coisa eu imagino, você tem uma relação com um país do outro lado da Ásia, outra coisa é a relação que você tem com o seu vizinho. Eu sempre costumo dizer, a gente não briga com o vizinho nem na nossa casa, nem no nosso prédio de apartamentos, imagine aqui no Brasil. A diferença, só para concluir, o Brasil tem uma importância no mundo maior que a própria América do Sul. O Brasil é um país de destaque, importante para o mundo, não é o resto dos países da América. Então, ele acha que isso tem um papel de consolidar essa integração latina com o resto do mundo. Agora, vamos voltar ao caso da Argentina. Você queria falar? Eu gostaria de comentar um pouco do Ernesto e eu sinceramente gostaria que fosse verdade essa análise mais positiva. Veja bem o processo de integração. O comércio intra-latino-americano, quer dizer, dos países latino-americanos com os países latino-americanos, representa 18%. Nós estamos num processo de integração faz quanto? 40, 50 anos. O processo de integração asiático, que é muito mais recente, o comércio intra-asiático representa 53%. Portanto, ele caminhou muito mais rápido. Mercosul. O comércio intra-Mercosul, dos países do Mercosul com o Mercosul, já representou 17% do comércio global dos países. Hoje caiu para 11%. Então, é verdade que a América Latina está crescendo, nem tanto neste momento, mas já cresceu na última década. Mas boa parte disso é influência chinesa, que se tornou o grande importador daquilo que a América Latina exporta e continuará por bastante tempo. O que eu não estou vendo, Ernesto, é o nosso esforço para construir o nosso futuro. As nossas relações estão difíceis. As barreiras comerciais aumentam em vez de diminuir. O caso da Argentina. O acordo automotivo, que está sendo novamente revisto, é um caso que se repete. Toda vez que vai se fazer algum passo adiante, aí algum país está numa situação mais delicada, está em déficit, está crescente, então não vamos deixar um pouco mais para frente. Esse ponto é inteiramente verdade. Eu, quando era ministro da Indústria e Comércio, renegociei pela segunda vez o acordo automotivo. Por quê? Porque o acordo automotivo foi construído para uma liberalização progressiva do comércio na área dos automóveis, dos veículos em geral, para levar ao livre comércio. Quando a gente chega perto do livre comércio, a Argentina volta para trás. E em piores condições do que estava antes. E a gente já fez a segunda renegociação. Agora, só para comparar, você pega um exemplo do México, em que eu participei diretamente, foi negociado durante o período que eu estava lá também. O acordo com o México liberalizou inteiramente o comércio. Mas ali o Brasil é que fez o papel de Argentina, né? No início, sim. Começou a ir para trás, começou a criar barreiras, aumentar impostos, o Brasil fazer limites. Resistiu no início. O Brasil foi a Argentina do México. Se beneficiou depois, porque nós tivemos grandes saldos no setor automotivo. E quando os mexicanos, que aguentaram
quietos o déficit no setor automotivo durante 4 ou 5 anos. Quando eles começaram a exportar mais, nós mudamos as regras. É a Argentina do México. Você dizia que a gente não deve brigar com o vizinho, Sim. mas há casos que são inevitáveis, né? E há vizinhos que são criadores de casos constantes, né? E me parece que a nossa tradição de relação com a Argentina, em várias frentes no que se refere a comércio, tem sido isso, né? Na verdade, nós podemos lembrar do caso das geladeiras, nós temos aí a situação automotiva, e nós temos a cada momento um problema novo envolvendo investimentos brasileiros na Argentina. O problema é que talvez a Argentina, muito mais até do que se fala do Brasil, é um país que não oferece aos seus investidores, do modo geral, e aos seus parceiros de negócio, um cenário estável de relacionamento. Por outro lado, o Brasil... Foi isso que a Vale falou agora para suspender o plano de investimentos na mineração. Causando, inclusive, demissões. Falta de condições, falta de regras claras. Exatamente. E o interessante é que há sempre uma queixa, né, por parte do governo quando uma empresa sai e causa perda de empregos, como se fosse só a empresa que alterasse as regras do jogo, como se não houvesse uma alteração do outro lado. E é isso que a gente vê constantemente com o caso argentino. Por outro lado, o próprio interesse do Brasil de longo prazo, né, de manter relações mais estáveis, de exercer a sua influência na região, né, ela acaba fazendo com que o país opte por pagar o preço desses custos, que todo tipo de ruptura que se repete, não só com a Argentina, com outros vizinhos, mas particularmente com a Argentina, que essas rupturas elas não sofram qualquer tipo de sanção, qualquer tipo de retaliação por parte do Brasil. Acho que esse é o grande problema. Não, deixa eu reparar aqui, acho que preciso colocar. O que o embaixador disse precisa de qualificação. Quer dizer, comparar a Ásia com a América Latina não é impossível. Não tem a menor relação, menor condições de comparar. Porque há mais de 4 décadas passaram, quase 5 décadas, os países asiáticos fizeram uma escolha que a América Latina não fez. A escolha era crescer integrando suas economias na cadeia produtiva global. O que quer dizer isso? Globalizar suas economias sem repudiar o capital internacional. Essa não é a história da América Latina. E na área da indústria. Na indústria. Não é a história da América Latina. Até hoje temos países como foi Hugo Chávez e outros países também da América Latina que repudiaram o capitalismo internacional. Quer dizer, o capital é um mal. Isso é um erro de opção. Isso afetou a América Latina. Então, o nosso erro foi muito mais estratégico do que econômico. Nós somos ricos economicamente. Somos pobres no entendimento das oportunidades internacionais. Então isso, Sérgio, não dá para comparar. Né? Então, assim, hoje, estou trazendo o assunto para o meu entendimento. A presidente Dilma, que ela tem feito, com muita dificuldade, é tentar costurar esse desenvolvimento a nível de integração regional por meio de uma infraestrutura nova dentro da América Latina, da América do Sul. Assim com o Chile, com a Argentina, essa maneira de acomodar situações constrangedoras para o Brasil é uma forma de não perder o pouco de laço que há com os nossos vizinhos e tentar construir aqui uma economia mais integrada e capaz de competir globalmente. Não é Mercosul. Ela fala de Unisul, ela fala no CELAC e ela fala da África com uma proposta de integrar esses vizinhos no contexto global, não mais no contexto local. E ainda há tempo para isso? Estamos atrasados. Estamos atrasados. Mas a crise está nos ajudando. A crise internacional nos ajuda em acelerar o processo de integração, porque a Europa não sairá dessa crise em menos de 10 anos. Talvez os americanos saiam, mas a crise não está aqui dentro da América do Sul. Então nós temos a condição de nos organizar politicamente e ser mais fortalecido. Isso é uma possibilidade e é uma realidade. Sérgio? Veja, eu acho que a comparação com a Ásia é realmente uma comparação difícil de fazer. A começar por um ponto. A China, como um país até pouco tempo assumidamente socialista, hoje ele se assume como um mix que é. A China foi capaz de entender muito mais rápido, muito melhor como funciona a economia global. E se posicionar diante dessa economia global. A China não seria o que ela é hoje se ela não tivesse entrado na OMC em 2001 e se ela não tivesse adotado práticas de mercado para o seu setor privado, pelo menos por uma parte desse.
No nosso país, até muito recentemente, havia vários setores, vários grupos que eram contra a globalização, sem perceber que a globalização trouxe um grande reequilíbrio entre as economias mundiais. A globalização trouxe um aumento de renda dos países em desenvolvimento, porque eles cresceram muito mais rápido do que os países desenvolvidos. E é com isto que a China joga. Ela joga com a globalização para tirar proveito dela. E nós ainda, até pouco tempo, tínhamos dúvida numa maior integração com a economia mundial. Eu estive na China semana passada, que é uma coisa que basta você olhar para você ver a força e a rapidez com que a China está avançando. E quando você chega aqui, eu vejo que essa lentidão que a gente tem. Você mencionou a infraestrutura. A nossa infraestrutura não está em condições de acompanhar um maior desenvolvimento do país. A China, em 4 ou 5 anos, restaurou, refez toda a sua infraestrutura de uma forma muito mais moderna. Eu até acho que, eu estive recentemente na China também, que eles adotaram aquele lema que existia aqui de um governador aqui de São Paulo, que governar é abrir estrada. Exatamente. Quem era? Washington Luiz, se não me engano. Washington Luiz. E realmente, porque eles veem assim, que tem lá uma cidadezinha que tem uma vocação para produzir tal indústria. Vamos fazer uma estrada para lá para facilitar o acesso da matéria-prima e o escoamento da produção. Essa aqui é uma visão que eles tiveram e que talvez a gente não tenha aqui. É isso que você está dizendo? Centrada com as tendências que existem no mundo, enquanto que o Mercosul está olhando para trás. Se você pegar a costa do Pacífico, está vendo um grande processo de integração. Entre os países da costa do Pacífico, México, Chile, Peru, com um grupo de países asiáticos. Nós estamos no oceano errado, não porque nós fomos colocados no oceano errado, mas porque nós ficamos para trás. Agora, voltando um pouquinho, você falou um pouco, Luzardo, do papel do Hugo Chávez, né? Então vamos voltar um pouquinho, falar um pouquinho dessa nova Venezuela sem Hugo Chávez, né? Porque depois que ele morreu, já se sabia que todo aquele movimento que ele criou aqui não teria a mesma força. Mas nós vimos agora nessa eleição que a coisa foi um pouquinho mais adiante. O chavismo quase perdeu a eleição e mesmo a vitória está sendo contestada. Então temos lá o Maduro, Nicolás Maduro, que é o novo presidente, fraco. Como fica essa onda que se criou, essa onda que era nacionalista, anti-americana, que o Hugo Chávez levou ali para os Andes e para outros lugares, até na Argentina? Olha, de novo, a América do Sul vai pagar um preço alto por conta da Venezuela. Nós vamos ser difamados por conta da Venezuela. O Hugo Chávez deixou um país estraçalhado. Hoje, o petróleo representa 50% da receita do país. Ele destruiu o parque industrial. Ele estatizou muita indústria. Ele afugentou o capitalismo produtivo dentro do seu país. A população pode estar menos pobre, mas está desinformada e não tem horizonte de vida. Não tem perspectiva. O que o Sérgio disse da China, qual é a principal motivação da China? Não é o capital, é o chinês. Ele quer o progresso amanhã. Mas os números lá da sociedade mostram um crescimento da muita classe E subindo, muita gente subindo de classe, uma distribuição melhor da renda. Isso só para fazer o contraponto aqui, porque esses números são certos. Não é o fenômeno latino-americano. Toda a América Latina fez isso, não é também prerrogativo do Brasil. Todos os países latino-americanos reduziram a pobreza rapidamente. A classe que era D virou C e assim por diante. Então, na última década. Aconteceu, numa década fizeram isso mesmo. Agora, o que se tem lá dentro, quando você faz essa inserção social, você tem que ter liberdade de escolha, você tem que ter democracia, você tem que ter o direito de escolha, quer ser político, quer ser da sua própria destino de vida. Uma população pobre, a pobreza é menor, mas da pobre e sem horizonte de desenvolvimento. É só a indústria do petróleo. Cadê as demais oportunidades? Na área industrial, na área civil, na área agrícola? Não existe praticamente. Então as opções para os venezuelanos, eu só vejo mais conflito político, mais desorganização social e econômica, e nós vamos pagar esse preço.
Então, acho que é uma desarticulação lá dentro da Venezuela, um empobrecimento no sentido político e econômico muito grande. E o Brasil teria algum papel nisso? Em ajudar de alguma forma o seu vizinho? Terá. De que forma? Acho que, no tocante à infraestrutura, pegando de novo aqui, a integração econômica da América Latina não vem só por uma questão de integração comercial, também de infraestrutura, criando emprego, criando relações de aprimoramento da qualificação da mão de obra na América do Sul. Acho que o Brasil, você tem ideia, o PIB brasileiro representa 60% do PIB da América do Sul. Isso tem um grande peso dentro da América do Sul. Então, acho que o Brasil tem um papel, está tendo papel de não confrontar politicamente o Venezuela, porque não tem sentido confrontar mesmo, mas tem sido de ajudar a democratização do país e a melhoria da infraestrutura do país. Isso tem sido feito não só com a Venezuela, mas os demais países da América do Sul. Os nossos outros convidados têm alguma opinião sobre essa onda que... Eu acho que tem uma coisa muito interessante, né? Se você reparar o que aconteceu na Venezuela, não é um fato isolado. Você tem a Venezuela, você tem a Bolívia, você tem o Equador, você tem a Argentina e, de certa forma, o Brasil. Vamos tomar o exemplo do Brasil, que esse avanço, esse movimento se faz de uma forma bastante diferente. Mas o caso do Brasil é muito interessante. Tem o PNAD, que é aquela pesquisa das famílias, né? Mostra que durante o governo Lula e parte do governo Dilma, as famílias que têm uma renda de 1 a 5 salários mínimos tiveram um aumento de 50% da sua renda, que é muito grande. Basta dizer que o aumento per capita nacional foi de 30%. Muito bem. Esse grupo de 1 a 5 salários mínimos representa 70% da população. Então, não só eles tiveram uma distribuição de renda maior, tiveram uma renda maior, como tiveram uma série de programas sociais voltados para essa faixa de renda. E se você somar isso, o fato de que o presidente Lula surge politicamente em meio aos movimentos sociais e fala a língua dos movimentos sociais e tem essa capacidade de comunicação, você vê como politicamente o PT é quase imbatível. Não digo que seja imbatível porque existem várias outras questões. O mesmo aconteceu na Venezuela. O Economist, que é inteiramente suspeito, quando o Chávez morreu, ele disse, bom, ele provocou um aumento de 40% na renda da população, 50% na renda da população. Então você tem governos, alguns populares, que são legítimos, outros populistas, porque ameaçam as instituições, como é o caso da Bolívia e da Venezuela. Esses governos governam para a maior parte da população. Eles politicamente são quase imbatíveis. Eu queria ouvir também a opinião do Cláudio, mas nós temos que agora fazer um pequeno intervalo. Nós vamos voltar um pouco à sua opinião sobre esse tema e também vamos mudar um pouquinho em seguida o tema para o Paraguai, que é também uma questão muito importante aqui para nós.